Passou mais uma época, mais um campeonato ganho, mas o motivo que nos trouxe até aqui, Pinto da Costa, tem a ver com o facto deste local, o antigo Governo Civil do Porto, ter sido marcado por uma grande manifestação, uma grande concentração de pessoas no 1º de maio deste ano. O que é que aconteceu? Recordo que nesse ano o Futebol Porto estava numa luta, o campeonato que se aproximava do fim, e tentavam-nos criar as dificuldades mais extravagantes possíveis. E um dia fomos surpreendidos com uma interdição do campo do nosso Estádio das Antas. Havia um jogo seguinte, que era o Porto Boa Vista, e vieram-nos dizer que o jogo teria que ser em Coimbra. Ficamos muito admirados, fomos saber o que se passava. Então a justificação do Conselho de Disciplina da Federação é que um agente da autoridade que por acaso não estava em serviço tinha sido atingido por uma pedra e tinha tido tratamento hospitalar. Fomos averiguar, realmente houve um indivíduo que foi ao hospital alegando isso, teve alta, não estava em serviço, confirmou-se, o seu nome até eu recordo que é um nome que não é muito normal, que era Bonito. Então o seu Bonito teve alta do hospital e passado uns dias apareceu um atestado médico de outro médico a dar-lhe 5 dias de baixa. O médico nem sequer era do hospital. Foi um escândalo, foi uma revolta total. E essa revolta deu em quê? E a revolta deu que as forças vivas da cidade, na altura o Presidente da Câmara era o Dr. Fernando Gomes, o Presidente da Câmara da Maia era o Professor Vieira de Carvalho e o Presidente da Associação do Porto era o deputado do PSD, Adriano Pinto. E então os três falaram comigo e marcamos uma vinda ao Governo Civil para manifestar o nosso protesto perante o que se estava a passar. Curiosamente, o Governador Civil era o Dr. Fernando Melo, que deferiu o nosso pedido e marcou a reunião. Não era nenhuma manifestação, era uma reunião. E foi indeferida pelo Ministro da Administração Interna, dizendo que podia haver ajuntamento de pessoas e que isso ia prejudicar os bons funcionamentos do Governo Civil. Mas isso não ficou por aí? Isso não ficou por aí porque nós, eu e o Governador Civil, ultrapassamos isso. Se o problema era afetar os serviços do Governador Civil, uns dias depois era o 1º de maio que era feriado, não havia serviço e o seu Governador Civil prontificou-se a receber-nos no dia 1, sem prejudicar os serviços que não existiam nesse dia. De modo que viemos cá, calcularam os jornais que o noticiaram em cerca de 10.000 pessoas que estiveram aqui. Foi uma revolta extraordinária. No 1º de maio, Dia do Trabalhador, e uma coincidência exato, com esta manifestação. A manifestação, se calhar antes de irem para outras, porque isto foi de manhã, estiveram aqui, foi uma coisa realmente fantástica, que tocou toda a gente. E acho que essa manifestação foi importante. Teve resultado? Teve resultado, não teve resultado porque a interdição manteve-se, mas motivou as pessoas a realmente apoiar a equipa. Do ponto de vista da energia a juntarem-se, deu mais energia a todos, a revolta do próprio povo foi de tal forma que galvanizou a equipa que acabou mesmo por ser campeã. O Dr. Fernando Melo teve uma coragem fantástica. Mais tarde foi Presidente da Câmara de Valongo, onde fez um fantástico trabalho, mas foi muito importante porque de cima, o Ministro da Administração Interna era o Dr. Dias Loureiro, não autorizou, mas como, repito, não autorizou com o pretexto que ia perturbar os serviços, no dia 1 de maio não teve argumentos para não permitir que reuníssemos. Aliás, porque as pessoas mostraram isso mesmo, essa força. Exato, e as pessoas encheram este largo aqui, e este largo que aqui estava cheio de uma ponta à outra, não cabia uma pessoa. Foi uma jornada que eu considero muito importante. Se calhar era uma jornada que, se houvesse imagens desse tempo, seriam importantes mostrar, não só para no desporto... Do ponto de vista motivacional e da afirmação do foco motivacional, porque eu acho que o povo português está a aceitar como laissez-faire, laissez-passer, comer calado,
e engolir tudo aquilo que os nossos governantes resolvem obrigá-los a fazer. Ou seja, o senhor acredita na afirmação da sociedade civil? Acredito sinceramente dentro da ordem, dentro da disciplina, mas acho que está a fazer falta, não só no desporto, concretamente no futebol, com esta vergonha do que é estarem abertos os teatros, os centros comerciais, tudo, e o futebol não poder ter nem 50 pessoas. Acho que está a haver necessidade de uma revolta, não de um clube, mas do povo, porque isso de dizer que o povo é quem mais ordena e dar isso como um slogan ainda vigente, mas depois fazer o que bem apetece e interessa à meia dúzia de pessoas, isso acho que tem que acabar. Nesse ano houve um incidente que marcou uma prova europeia em que o Futebol Clube do Porto participava, estava num hotel em Roterdão e houve uma ameaça de bomba. Como é que reagiu? Isso foi um episódio interessante. Nós estávamos na qualificação para a Champions League com o Feyenoord, que na altura foi o campeão da Holanda e tinha uma equipa fortíssima. E é conhecido que o estádio do Feyenoord é conhecido como a banheira de Roterdão pelo o impacto que tem sobre as equipas e os adversários. E nós tínhamos ganho aqui 1-0, portanto adivinhava-se um segundo jogo muito difícil e foi criado um ambiente na própria televisões na Holanda, por causa de um incidente que tinha havido entre um jogador nosso e um jogador de Feyenoord, criaram fizeram disso um facto importante para criar um ambiente hostil. E na véspera do jogo à noite, eram 2 da manhã, estava tudo a dormir, e eu acordei com o saudoso Reinaldo Teles a bater-me à porta do quarto, com 2 sujeitos, dizendo-me que um era do hotel, o outro era da polícia, e que tinham que evacuar o hotel, os jogadores, porque havia uma ameaça de bomba. E eu achei estranho, se houvesse realmente uma ameaça de bomba, ninguém ia pedir autorização para evacuar o hotel. Se fosse, logo o que eu deduzi, se houvesse um perigo de bomba, ninguém ia pedir autorização, olha, querem ficar aqui com a bomba ou não. Portanto, e o que fez, então? Vi logo, então disse, sim, a bomba vai explodir a que horas? Está previsto dentro de 1 hora. Então a gente cá está, nós estamos sempre unidos na vida, estamos unidos para a morte, não há problema. E a prova de que era uma invenção para tirar a equipa do seu descanso é que, se houvesse realmente perigo, ninguém ia aceitar, se fosse realmente um membro da polícia, que depois soubemos que não era uma encenação, para poder cortar o descanso à equipa. E a resposta da equipa no dia seguinte foi um jogo excelente, conseguimos um empate e voltamos pela segunda vez à fase seguinte da Champions League. Esse episódio demonstra que é destemido. Nunca sente medo? Não. A única coisa que eu tenho medo é se um dia vier a ter medo de alguma coisa. De resto, para já nunca tive medo de nada. A história deste ano começa com a contratação de Bobby Robson, que tinha acabado de sair e não propriamente a melhor forma do Sporting. Pinto da Costa, como é que se processou esta mudança para as Andas? Nós tínhamos ficado sem o treinador por motivos de saúde e motivos familiares, tinha sido Tomislav Ivic e precisávamos de treinador. Entretanto, eu tinha uma grande admiração pelo Bobby Robson e ele tinha sido despedido do Sporting de uma forma até curiosa, que foi em pleno avião, no regresso de uma viagem, que anunciaram que ele tinha sido despedido e ele nem percebeu. Foi o Mourinho, que era o adjunto, que lhe disse. E o que fez para chegar até Bobby Robson e convencê-lo a vir? Com um amigo meu, infelizmente, recentemente falecido, que era o António Laranjeira, que era o homem que tratava as nossas viagens
e conhecia o Robson de outras viagens, fomos à casa dele. Morava ali nos arredores de Lisboa, andamos perdidos para encontrar a casa, e quando lá chegamos ele estava já sozinho a fazer as malas para ir embora, porque a mulher já tinha ido para a Inglaterra. E conversamos, então algum problema e tal, perguntou ele. Eu disse, olha, eu vinha convidá-lo. Eu disse, não, vou para a Inglaterra, isto que se passou aqui, isto nunca pensei que pudesse acontecer e tal. E depois de 2 horas de conversa, convencemos-lo a admitir a hipótese de ficar. Ele falou para aí 10 vezes com a mulher não queria, mas ele depois já queria, acabou por ser ele a convencer a mulher. O que é certo é que metemos-lo no carro, viemos para cima e no dia seguinte de manhã, ele era treinador do Futebol do Porto, foi logo apresentado de manhã e no domingo seguinte estreou-se no jogo com os Salgueiros para a Taça de Portugal e depois teve uma passagem muito boa, excelente, em que ele viveu períodos de muita felicidade e em que nós também ganhamos. Foram felizes também da parte do campeões, ganhou uma Taça de Portugal e depois ele era muito engraçado, ele dizia uma coisa que ainda ontem eu recebi mensagens a recordar isso, porque ele acabava um jogo, se o Porto jogava bem, e ele dizia, presidente, bom jogo. Se o Porto jogava mal e ganhava, ele dizia 3 points. Porque ou seja, o objetivo cumprido. Era prático, 3 points é que era fundamental. Se puder jogar bem, muito bem. Os 3 points. E então houve uma curiosidade, porque ele foi despedido de uma maneira assim um pouco estranha do Sporting, estava muito sentido, e curiosamente o primeiro troféu que ele ganhou em Portugal foi uma vitória na Taça de Portugal contra o Sporting. E que valeu alguns... Sim, foi aquela célebre final que presidiu a ministra Manuela Ferreira Leite e que os nossos jogadores, quando subiram à tribuna para receber a taça, foram bombardeados com garrafas e pedras, mas não deixaram de ir lá. E, aliás, não há tudo coragem própria dos Dragões, mas em que há que assinalar, eu registro sempre também a coragem da ministra Manuela Ferreira Leite, que aguardou serenamente no meio daquele bombardeamento e entregou ela mesma a taça. Com alguma serenidade para a ocasião, que não é fácil manter a serenidade. Não era fácil na altura, porque aquilo choviam pedras e garrafas de todo o lado, mas ela manteve-se firme. E depois também, curiosamente, também contra o Sporting, foi em Alvalade que ele se sagrou campeão pelo Futebol do Porto, embora não fosse o último jogo do campeonato, e foi em Alvalade que ele conquistou o campeonato. Portanto, os 2 primeiros títulos em Portugal, um foi contra o Sporting em Lisboa e outro foi em Alvalade, estádio do Sporting. Lidar com polémicas é algo a que está muito habituado a encontrar soluções também. Houve uma que marcou a história deste ano, que teve a ver com a chamada retrete das Antas, com um processo que foi duro e complicado. Como foi lidar com ele? Foi sobretudo um processo ridículo em que se quis afrontar o Futebol do Porto. Nós tínhamos um problema com a Segurança Social e então o ministro, que ficou conhecido como o Ministro das Retretes, que era o Eduardo Catroga, mandou fazer uma penhora ao Futebol Clube do Porto, penhorou várias coisas e inclusive a retrete do balneário do Estádio das Antas. Isto é realmente de uma mesquinhice, de uma estupidez tão grande que lhe mereceu, ainda hoje é conhecido como o Ministro das Retretes. O Eduardo Catroga, creio que foi um homem de sucesso, também fez parte dos altos cargos da EDP, nesse negócio com os chineses. Portanto, como pessoa, acho que é uma pessoa que está bem na vida, mas como ministro teve esse tempo infeliz e nós resolvemos também aí mostrar a nossa força e decidimos que não pagávamos e, de facto, houve um consenso e bom senso para evitar o ridículo. Isso é uma afronta. E eu, às vezes, na brincadeira, quando havia jogos, dizia aos árbitros, cuidado,
se eles precisarem de fazer as vossas necessidades, essa retreta é do Catroga. De modo que só mesmo por muita mesquinhez é que se pode vir ofender qualquer entidade hipotecando-lhe uma retreta. Mas é o que é. Isso ajuda a explicar também porque é que para si lidar com esta questão, com este tema polémica, não é um problema? Se é um exemplo esse caso? Não, o problema para mim, eu não gosto de polémicas, mas não fujo a elas desde que tenha razão, desde que sinta que o motivo da polémica é, como nesse caso, ofender e amesquinhar o Futebol Clube do Porto, aí eu vou até às últimas consequências. Até na China, na primeira página de um importante jornal, foi escrito que em Portugal um ministro que não sabe o que é política penhorou um baluarte do país. Estava a começar o ciclo do Penta e este era o primeiro campeonato conquistado. Valeu Bobby Robson, também na condução da equipa. Pinto Costa, mais um motivo para perceber que a aposta estava ganha em relação a este treinador. Sim, eu não tinha a mínima dúvida. Ele era um grande treinador, para além de ser um verdadeiro gentleman, e foi o lançar de uma carreira de 5 anos de vitórias, que ainda hoje ninguém conseguiu. O único clube português que conquistou os 5 campeonatos seguidos foi o Futebol Clube do Porto, os 2 primeiros com Bobby Robson, e foi muita obra dele mesmo naquilo que se seguiu, porque foi ele que lançou os alicerces de uma grande equipa. E foi isso que deu também uma mostra importante para aquilo que viria a ser a prestação da equipa em Paris, na Supertaça, frente ao Benfica, com uma vitória importante, apesar de ser só com um golo? Não, foi muito importante porque foi a primeira vez que se disputou no estrangeiro e a maior parte do público era português. Não vou dizer que eram maioritariamente do Futebol do Porto, mas era quase ela por ela, talvez mais um bocadinho do Porto, porque há mais gente do Norte como imigrante, e foi um espetáculo bonito, sobretudo de convivência, e nesse tempo havia boas relações institucionais, até de amizade, porque o treinador do Benfica era o Artur Jorge, o presidente era Manuel Damasio, que era um cavalheiro, e portanto foi uma jornada bonita em todos os aspectos, para nós ainda mais porque vencemos, foi um golo fantástico de Domingos, e foi uma manifestação muito interessante e que eu recordo perfeitamente da festa que os imigrantes fizeram com a vitória do Futebol do Porto, porque quando se está longe vive-se mais as vitórias, e quem só assistia a elas por rádio ou por televisão, ter a oportunidade de ver ali in loco a vitória do Futebol do Porto, foi uma jornada muito bonita. Foi pena que não se continuasse a seguir esse sistema. Seria muito importante para a manutenção também dos laços entre o futebol e a comunidade portuguesa. Os laços entre o futebol e a comunidade, que são muitos, mas era uma maneira que infelizmente depois desistiram disso, mas era uma maneira também de homenagear os imigrantes que longe da pátria se mantêm ligados a ela, muitas vezes também por causa do futebol e dos seus clubes. Ora, a presença do futebol é também muito importante, a organização do futebol exatamente da mesma maneira, deve ser encarada dessa forma, e chega ao Pinto Costa neste ano à Liga, enquanto presidente. Como é que foi esse trabalho? O que é que isso acrescentou à sua carreira? Na minha carreira não acrescentou nada, acrescentou dizer-se que fui presidente da Liga, mas foi contra a minha vontade. Unicamente tinha-se caído num impasse que quem organizava os campeonatos era a Federação, e os clubes queriam que passasse a ser a Liga,
e para isso criaram um organismo autónomo, que era assim que se chamava, para a organização dos campeonatos. Só que não havia entendimento entre a Liga e a Federação e as associações, sobretudo as associações que é que davam os votos à Federação. E no meio desse impasse houve uma proposta das associações que, se fosse eu o presidente da Liga, eles passariam esses direitos de organização do futebol para a Liga. E naturalmente que perante isso, e pressionado por todos os clubes, porque essa era a vontade dos clubes, e como isso era uma condição imposta pelo grupo das associações, que era liderado pelo Dr. Adriano Pinto, que era o presidente da Associação do Porto, eu acedi, embora com a condição logo prévia de que só faria um mandato e desde que estivessem a rolar normalmente os campeonatos organizados pela Liga, eu sairia. E de facto assim foi. Conseguimos organizar os campeonatos, foi uma responsabilidade porque fui suceder ao maior presidente da Liga de todos os tempos, que foi o Major Valentim Loureiro, um homem com uma grande história no futebol, mas aceitei essa responsabilidade até porque também tive o apoio dele, tive o apoio de todos os clubes, e a própria direção dos clubes, da Liga, era formada não como hoje por pessoas indicadas pelos clubes, mas pelos próprios presidentes dos clubes, de modo que foi muito fácil, com uma conjugação de esforços e de interesses comuns e com a amizade de todos, levar o mandato até ao fim, positivamente, porque conseguimos normalizar a organização dos campeonatos, que ainda dura até hoje. Recordo-me que dessa direção faziam parte o José Manuel Damasio, que era o presidente do Benfica, o Dr. Pimenta Machado, que era o presidente do Vitória de Guimarães, fazia parte o Rui Alves, que era o presidente do Nacional, o Fernando Pedrosa, presidente de Setúbal, portanto era a esse nível que era... E vê uma diferença muito grande entre essa altura e esta nos organismos que gerem o futebol em Portugal? Vejo, porque nessa altura, como eram os próprios presidentes, a Liga funcionava no interesse dos próprios clubes, não era visto como uma sociedade para negócios. Hoje a Liga está preocupada não é em resolver os problemas dos clubes, que não os resolve, não está preocupada. Eu tenho o exemplo, por exemplo, com uma liga mais ativa e uma liga como uma federação igualmente mais ativa, era inconcebível que não houvesse público no futebol quando é permitido nos cinemas, nos teatros, nos centros comerciais. Isso era impossível acontecer nessa altura. Agora, as pessoas que estão na Liga são indicadas pelos clubes, mas não sendo os presidentes, nem têm a responsabilidade que qualquer presidente tem, nem têm o poder dentro dos clubes que qualquer presidente tem, nem a necessidade de resolver os problemas. E quando, como nesse tempo, havia a conjugação de esforços, estavam todos com o mesmo lema e com os mesmos objetivos, foi possível resolver muitos problemas. Atualmente, a Liga pensa em negócios, é preocupação da centralização dos direitos, nunca percebi bem qual é esse interesse, como o da Federação. Fazem as coisas nas costas dos clubes, sabemos... É menos transparente? Pelo menos para os clubes é menos visível, não quero dizer menos transparente, porque podem levar, que eu estou a pôr em causa, outros interesses. Agora, para mim fico espantado, por exemplo, temos o caso do secretário de Estado de Desporto, quando o futebol vive momentos terríveis porque não há público nos estádios, os clubes estão a viver períodos muito conturbados e de grande dificuldade, e o secretário de Estado veio dar uma entrevista a dizer que a preocupação que tem era a centralização dos direitos televisivos. Isso é uma coisa que, a acontecer, será no ano de 2028. Quer dizer, quando o responsável da tutela do desporto, a única preocupação que tem é resolver um negócio que é para 2028, eu fico pasmado, mas é o que é.
Portanto, É o que é, na sua opinião, não é uma prioridade? Não é uma prioridade. Há tantos problemas que o Sr. Secretário de Estado devia estar interessado em resolver, em estar preocupado como os clubes estão preocupados, e ele isso não resolve. Estava apenas preocupado em resolver o negócio de centralização de direitos, mais nada. Agora, no tempo em que eu fui Presidente da Liga, não por mérito meu, mas por mérito de todos, e eram quase todos, que compunham a minha lista, o meu elenco, foi possível fazer um trabalho conjunto, com amizade, mas sobretudo com muita independência e com frontalidade com o poder instalado. E tanto havia tão bom relacionamento que, por iniciativa minha e porque eu tinha tomado o compromisso ao pôr mandato, quem me veio a suceder foi precisamente, por proposta minha, o Presidente do Benfica, que era o Sr. Manuel Damasio. Portanto, não havia cá clubes contra clubes, nem havia ninguém a fomentar discórdias. Só assim foi possível que a Federação nos cedesse a organização das provas, como, repito, ainda hoje se verifica. Dois anos de ligação ao Futebol Clube do Porto, 2 campeonatos conquistados, Bobby Robson deixava o clube e, entretanto, o senhor que se seguiu foi António Oliveira. Pinto da Costa, esta era uma relação que já vinha de trás, mas junta-se aqui o futebol nesta altura. O que é que precipitou este entendimento? Eu conheço o António Oliveira desde os meus tempos de diretor de futebol, em que ele era um jovem e promissor atleta, como veio depois a demonstrar no futuro que era realmente fundada essa convicção, e criei nesse tempo, foram tempos muito bons, foi o meu início de dirigente esportivo no futebol, porque já tinha sido noutras modalidades, e criei ali, foram momentos muito bons, com vitórias em campeonatos também, e criei uma amizade com todos os jogadores, e o António Oliveira foi daqueles que criei ainda mais especial. E depois chega a uma ligação mais estreita em relação depois quando contratual. volto a Presidente, ele não está no Futebol do Porto, depois segue a carreira de treinador. Mas eu mantive sempre uma excelente relação com ele. E passados 2 anos do Bobby Robson, o Bobby Robson é que pretendeu sair porque tinha um convite do Barcelona muito aliciante, ele queria experimentar o futebol espanhol e naturalmente que nós não queríamos problemas e tinha que encontrar um sucessor. Ele estava na seleção nacional, era o selecionador. Deixei acabar o Campeonato da Europa e logo que acabou o Campeonato da Europa eu lembro-me que marquei de imediato um almoço com ele, ainda me lembro que foi na Fundação Cupertino de Miranda, e ele ficou muito surpreendido, mas eu convidei-o para diretor, conversamos longamente dos meus objetivos, o objetivo principal é que ele também estava um pouco ligado, porque como jogador tinha perdido o tri no tempo do Zé Maria Pedroto, e ele aceitou, abraçou o projeto e conseguimos realmente não só o tri, que era um objetivo, como disse, mas também o tetra, e ficou assim lançada a porta para uma fase importante para também, uma fase importante que depois foi o grande objetivo do Penta. Agora o António Oliveira veio para treinador do Futebol do Porto, foi treinador do Futebol do Porto, não pela nossa relação de amizade, foi pela sua capacidade e por eu entender que era o homem apropriado e capaz de, naquela altura, alcançar os nossos objetivos. Porque a somar-se a esse nome de António Oliveira, este foi um ano em que chega uma outra figura que foi muito marcante no Futebol do Porto, Jardel. Sim, o Jardel tem uma história interessante. O Zé Maria Minguelha, que já falámos em várias situações, quando foi o que trouxe o Aloísio, o empresário que trouxe o Aloísio, veio aqui ao Porto tratar de uns assuntos comigo. E depois fomos jantar e ele disse-me, olha,
tem um grande artilheiro no Brasil, que não ficou no Benfica, era para ir para o Benfica, mas houve uma reunião, mas os diretores, por uma diferença de 60 contos, não chegamos a acordo e já não vai. Disse o Gaspar Ramos, não quis, era o diretor do Benfica, era o Gaspar Ramos, e ele disse, não quis e tal. E eu disse, mas ele quer vir para o Benfica? Não, ele não vem para o Benfica, eu é que tinha o Benfica para ele. E eu disse, olha, então liga-lhe já imediatamente, lembro que havia até uma diferença grande de horas, naquela altura a hora não podia, só acordas o homem, se for para vir para o Porto, se ele quiser vir, não se importa de acordar, e falamos logo ali. E ele mostrou-se interessado? Com ele mostrou-se interessado, e no dia seguinte, nessa noite, depois de falar com ele, estava o negócio fechado com o Zé Maria Minguelha, e o Jardel veio para o Futebol do Porto e foi realmente muito importante naquele ciclo de vitórias, contribuiu muito para o Tetra e para o Penta e para o Tri, obviamente, e foi um jogador com uma carreira fantástica. Esse ano houve um jogo também muito importante, uma vitória por 5-0 do Futebol do Porto frente ao Benfica. Para si, enquanto Presidente, estas vitórias têm um sabor especial? As vitórias têm todas um sabor especial, seja com quem for. Aquela vitória, uma vitória por 5-0, quando se disputa um troféu, e esse era um troféu porque estava em disputa a Supertaça, é evidente que seja contra quem for, também tem um significado especial. Agora, é óbvio que vencer na Luz por 5-0, ainda hoje se fala, e a prova é que nós estamos a falar numa disso seleção aqui que fez dos acontecimentos importantes de cada ano, selecionou esse, como qualquer portista gostará de, ao ser recordado qualquer coisa, qualquer facto desse ano, recordar-se disso. Foi um jogo fantástico que a nossa equipa fez, de princípio a fim. E há um episódio interessante que eu acho que ele não se vai zangar se eu contar. Começou o jogo e eu estava lá do Manel Damasio, que o Sr. Manel Damasio era um senhor, e que deve continuar a ser, eu não tenho contatos com ele, mas ele era um senhor e estávamos a ver o jogo juntos. E no princípio do jogo começaram a mandar uns shots cá para cima, vai para o Porto, e o Manuel Damasio estava muito incomodado, com a situação. muito incomodado porque tínhamos uma relação de amizade, e eu disse, Presidente, não ligue, deixa-os falar, a gente já aqui é para ver a bola. Marcamos o primeiro golo, eles acalmaram, o segundo começaram a virar-se ao contrário, olha, virados para o Manuel Damasio, olha, aprende-mas a fazer aqui, não jogamos nada e tal. Ao terceiro ainda foi pior, estava 3-0, creio que ao intervalo. Ao quarto golo, que foi o Jorge Costa que marcou num canto, viraram-se, então já era a insultá-lo mesmo. Há uma jogada em que o Dimas, que era um defesa do Benfica, bate com a bola na trave, um braço na trave e fica lesionado. E eu disse-lhe ao Presidente, aproveite, vá ao balneário ver como é que está o Dimas, porque isto vai piorar, que isto não vai parar aqui. Como está o jogo, isto ainda vai para os 5 ou 6. E então o Presidente veio-se embora. Quando eles se viraram ao quinto golo para insultar, ele já não estava lá. Já não ouviu, mas o Pinto da Costa ouviu e registou. E também partilhou connosco essa situação num ano em que o atletismo foi também importante, com a conquista de Fernanda Ribeiro do ouro nos 10.000 metros. Foi. Em Atlanta. O que é que também determinou esta posição e esta medalha tão importante? Foi muito bom, eu assisti na televisão e depois tive o prazer de estar na recepção que lhe prestaram em Penafiel. Foi uma vitória fantástica, ela era uma atleta de eleição, muito dedicada, foi Dragão de Ouro no Futebol Clube do Porto, foi uma atleta, creio que até como jovem, também venceu, é ainda hoje recordada como um símbolo do Futebol Clube do Porto.
O Futebol Clube do Porto chega aos quartos da Champions com um recorde de pontos na fase de grupos. Ora, isso foi de veras importante para a afirmação da equipa em 1997. Foi, não há dúvida nenhuma, fizemos uma Champions brilhante. Na fase de grupos fizemos 16 pontos, que equivaleu a 5 vitórias e um empate, e houve um jogo que foi fundamental, que foi a afirmação do Futebol Clube Porto perante toda a Europa de futebol. Foi uma vitória em Milão, em San Siro, num estádio dificílimo, em que vencemos por 3-2 e coincidiu com o aparecimento de uma nova estrela do futebol europeu e mundial, que foi Jardel. O Jardel não jogou de início, entrou já na segunda parte e fez 2 golos que nos deram a vitória. Isso espantou todo o mundo do futebol e realmente foi o lançamento para essa fase brilhante de grupos. E assim espantou também essa prestação de Jardel na altura? Não, porque eu conhecia o Jardel, estava a vê-lo treinar, estava a ser preparado, a mim não me espantou, mas para o mundo do futebol que não o conhecia foi realmente uma admiração total. E esse ano foi muito importante, não só é curioso que o Sérgio Conceição era jogador, portanto está nesse recorde de pontos que depois como treinador viria a igualar. Agora foi um ano também muito importante, sobretudo para as pessoas que tinham vivido a perda do primeiro tri quando eu era diretor de futebol. Nós tínhamos já estado 4 vezes à beira de o conseguir, a primeira das quais foi uma anormalidade, porque perdemos o tri porque o Manaca, jogador do Guimarães, fez um golo na própria baliza e com a vitória nesse jogo por 1-0 com esse golo, o Sporting alcançou o título e nós perdemos o primeiro tri. Portanto, ao vencermos em Guimarães, foi o jogo da consagração da vitória. Deste tri, que era de facto o histórico. Era uma frustração, nós pensávamos que acontecia sempre alguma coisa e no dia em que precisávamos de vencer para conquistar o tri, fizemos uma grande exibição. Em Guimarães vencemos 4-0 e finalmente quebrou-se o tri e foi a rampa de lançamento, curiosamente, para o Penta, ainda hoje, em 1999, ainda hoje o único Penta do futebol português. O que foi na altura para si chegar ao tri? Foi uma espécie de quebrar o enguiço? Ou foi mais do que isso? Foi o quebrar o enguiço e foi, digamos, senti naquele momento, porque era um objetivo então em 97 já falecido Zé Maria Pedroto, era um objetivo dele enquanto treinador quando eu fui diretor de futebol e que lhe foi sonegado com esse golo do Manaca na própria baliza. Portanto, eu, para além da alegria que todos sentimos, achei que estava a ser dedicado também à memória de quem o não tinha conseguido apenas por um fator estranho. Um ano muito importante do ponto de vista futebolístico, dentro e fora de portas. Foi também um ano muito importante com a constituição da SAD para o Futebol Clube do Porto, para uma nova fase. O que é que estava a começar nessa altura? Na altura estavam a começar as SADs, porque fruto das leis vigentes era necessário e havia uma preocupação, era com a constituição da SAD não se perdesse a mística do Futebol Clube do Porto e havia a preocupação de que os sócios continuassem ligados ao Futebol Clube do Porto, mesmo existindo a SAD. Isso foi possível, até porque foi sempre uma condição que eu pus para, pelo menos não posso impô-la, mas enquanto eu fosse presidente, que o Futebol Clube do Porto teria que ter sempre a maioria da SAD. É evidente que o clube, para além de ter o máximo que a lei permite diretamente, que são os 40%, irá abrir em primeiro lugar aos sócios e só aos sócios a subscrição do restante capital. Depois, só se houver excedentes, é que abriremos ao público em geral ou a qualquer outra instituição.
Portanto, o facto de SAD ser do clube, ser do Futebol Clube Porto, não alterou nada a mística e as pessoas continuaram a viver os êxitos do Futebol Clube Porto como seus. Curiosamente, na altura até tínhamos 51% e hoje conseguimos ter já 70 e tal por cento. Portanto, cada vez mais o clube é dos sócios. Com maior influência. Sim, sim. E isso é que deu continuidade da identificação dos sócios e dos adeptos com o próprio clube. Pela primeira vez na história do Futebol Clube do Porto surge a conquista do tetracampeonato. Foi num jogo frente ao Boa Vista, no Estádio das Antas. Uma vitória importantíssima também na sua carreira enquanto presidente. Sim, era a primeira vez que conseguíamos o tetra, depois de termos no ano anterior alcançado também pela primeira vez o tri. E foram 2 anos assim e foram de muita glória. 2 anos muito bons. Esse jogo foi, como disse, com o Boa Vista, ganhamos 3-2. Tem uma curiosidade que o primeiro golo dessa vitória foi marcado pelo nosso atual treinador Sérgio Conceição. Foi um jogo magnífico, o Boa Vista empenhou-se ao máximo, como é normal e habitual, para tentar que não conseguíssemos os festejos nesse dia num jogo com eles, mas foi um jogo emocionante, mas que vencemos com toda a justiça. Foi uma grande festa e foi um ano muito bom, porque depois viríamos também a vencer a Taça de Portugal. E este foi um ano importante porque António Oliveira estava a liderar como treinador da equipa do Futebol Clube do Porto, deixou também uma marca muito importante nesse ano, aliás, no histórico que fez, mas termina a carreira exatamente no período em que o Futebol Clube do Porto conquista a dobradinha. Como é que se dá este fim Foi de contrato? O último jogo do António Oliveira como treinador. Ele teve uma passagem brilhante, venceu 2 campeonatos e uma taça, fez a dobradinha, como disse, ganhamos 3-1 ao Braga, e eu contava que ele continuasse. Tínhamos, aliás, tudo combinado antes da penúltima jornada, num jogo, antes do jogo com o Benfica. Recordo-me que fui até no autocarro para planear com ele a época seguinte, mas entretanto ele teve um problema familiar grave que me pôs e pediu para o libertar da palavra da sua continuidade, e perante aquilo que ele me expôs eu tive necessidade de não obrigar a cumprir a palavra, mas a sua passagem ficou marcada por 2 épocas brilhantes e, como eu disse, nesta de 97 a 98 conseguimos a dobradinha, que é sempre um facto muito importante na história de qualquer clube. E como é para si, enquanto presidente, ter de lidar com uma intenção, uma vontade pessoal de um treinador ir embora, quando a sua é exatamente contrária, é que ele ficasse? Eu tenho que respeitar, porque eu tive sempre o princípio de que treinadores, ou seja quem for, seja diretores, seja em que cargo for, se não estiverem a 100% de alma e coração com aquilo que estão a desempenhar, com o papel que têm para realizar, não rende. E compreendi a situação. Ele, com a sua então esposa, esteve no meu gabinete, expôs uma situação grave. Estava também o falecido e saudoso Reinaldo Teles, e tivemos que compreender a situação e libertá-lo, e partimos para outra, como se costuma dizer. E a outra chama-se Fernando Santos. Como é que foi chegar a Fernando Santos nessa altura e, sobretudo, porquê Fernando Santos no pós-António Oliveira? Eu conhecia o engenheiro Fernando Santos, mas acompanhei a sua carreira e acreditava. Ele tinha apenas treinado, creio que o Estoril, o Estrela da Amadora, mas às vezes nesses clubes mais pequenos, com menos condições de trabalho, com jogadores de menor qualidade, é que dá para ver o que os treinadores, se tiverem condições, podem vir a fazer.
e eu acreditava muito no engenheiro Fernando Santos. E lembro-me que um dia telefonei-lhe, porque nós tínhamos combinado, eu e o Reinaldo, tínhamos combinado com o Oliveira, se o senhor libertava-me da palavra, o contrato terminava, mas até à final da taça... Por isso ele fica até à taça. Manteríamos em segredo, para não haver reflexos nos comportamentos de jogadores e do próprio público, mantivemos em segredo a sua saída. E eu lembro-me que um dia telefonei ao engenheiro Fernando Santos, eu conhecia bem a sua personalidade, o seu caráter, a sua maneira de ser, portanto acreditava plenamente na palavra dele. E telefonei-lhe e disse-lhe: olha, engenheiro, passa-se uma situação aqui que nada tem a ver com o futebol, o António Oliveira vai ter que terminar o contrato, portanto estou a pensar no meu amigo, não é nenhum compromisso, nem nenhuma garantia, mas quando acabar a final da taça, quando acabar a época, eu nesse mesmo dia telefono-lhe para conversarmos. E assim foi, ele disse: sim senhor, eu frisei-lhe, atenção, que não é nenhum compromisso, é apenas... E qual foi a receptividade dele? Foi imediata, sim senhor, ficou logo marcado que falaríamos no dia da final da taça. E recordo-me que ainda estava no estádio do Eiras, depois de termos recebido a taça, e eu telefonei-lhe, então combinamos que ele me ia buscar a mim e ao Reinaldo ao Hotel Altos, e de lá fomos para casa, e quando saímos da casa dele, estava tudo acertado, ele era o treinador do Futebol do Porto. Mas havia pelo meio outros interessados. Um dia o Dr. Pimenta Machado, que era um amigo e uma pessoa conhecedora do futebol profundamente, telefonou-me e disse: ó Jorge, você vai contratar o Fernando Santos? Eu disse: ainda não decidi. Porquê? Ele disse: é que eu convidei-o para falarmos da vinda do Guimarães, para o Guimarães, e ele recusou conversarmos. A única explicação é se ele está a pensar que vai para o Porto. Eu disse: olha, ainda não decidi nada, vou decidir no dia da final da taça, depois de acabar a época, é que decido. E de facto o Pimenta Machado sabia escolher e escolheu bem. E o Fernando Santos acreditou na sua palavra? Acreditou a minha palavra, que nem... Não era definitiva? Nem era definitiva. Eu apenas me comprometi de que falava com ele no dia do jogo. Podíamos não ter chegado a acordo, ou podíamos não nos sentirmos identificados com o projeto que nós tínhamos, com os anseios dele. E ele estaria a perder a oportunidade de ir para o Guimarães, mas não foi nada disso que aconteceu. Não foi. Ficou no Porto e ficou ligado à história do Futebol Clube Porto, porque foi ele que nessa época, 98, 99, iria a conquistar o tri, e conquistou, creio que, 2 taças de Portugal, e a prova que eu apostei bem é ver-se o que ele fez depois de sair do Futebol Clube Porto, que conseguiu levar Portugal ao título europeu. Jorge Mendes telefonou-me e disse: ó Presidente, o Deco está aqui, já está tudo pronto, está tudo assinado, mas ele disse que ainda... Eu disse: olha, estou em Cerveira, olha, pega nele e trago aqui, olha, janta aqui comigo, e assim foi. Levou a Cerveira, jantamos lá, e então os Jorge viram-se para ele e disse: agora, já acreditas que vais para o Porto agora? Já.